Nós estamos na segunda parte do Catecismo da Igreja, meditando sobre a celebração do mistério cristão. Estamos na primeira sessão, que trata da economia sacramental, e na última semana nós encerramos a meditação do primeiro artigo do primeiro capítulo, o Mistério Pascal no Tempo da Igreja, falava da liturgia como obra da Santíssima Trindade. Hoje nós vamos iniciar o segundo artigo, o Mistério Pascal nos Sacramentos da Igreja. Toda a vida litúrgica da Igreja, ela gira em torno do sacrifício eucarístico, ou seja, da missa, e dos demais sacramentos. A Igreja, ela recebeu de Cristo 7 sacramentos, que nós aprendemos na nossa infância, na catequese. Retomamos aí o batismo, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Nesse artigo 2º do primeiro capítulo, que nós estamos iniciando hoje a meditação, nós vamos tratar daquilo que é comum do ponto de vista doutrinal aos 7 sacramentos da Igreja. Depois, quando nós chegarmos ao segundo capítulo, nós vamos falar daquilo que é comum sob o aspecto da celebração. E, quando nós chegarmos na segunda sessão, dessa segunda parte do Catecismo, nós vamos falar daquilo que é próprio de cada um dos sacramentos. O artigo 2º, ele é estruturado em 5 pontos. Ele apresenta os sacramentos como sacramentos de Cristo, é o primeiro ponto, como sacramentos da Igreja, segundo ponto, sacramentos da fé, terceiro ponto, sacramentos da salvação, quarto ponto, e, por fim, sacramentos da vida eterna, quinto e último ponto. Tratemos de cada um desses elementos separadamente. Ao apresentar os sacramentos como sacramentos de Cristo, o Catecismo ele faz uma introdução retomando uma afirmação do Concílio de Trento. Ali, os padres conciliares afirmaram: fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, os sacramentos, eles não são uma criação da Igreja. Embora pela ação da Igreja eles sejam comunicados, ou a graça por eles é comunicada aos fiéis, os sacramentos eles procedem da própria vontade de Cristo de santificar aquele povo que ele conquistou pelo seu sacrifício pascal. Então, existe uma instituição da parte de Jesus. Todos os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. As palavras e as ações de Jesus durante a sua vida oculta e durante o seu ministério público, elas já eram salvíficas. Nós não podemos reduzir o mistério da salvação apenas à entrega de Jesus na cruz. Toda a vida de Jesus, desde a encarnação, ela é salvadora para a humanidade. E aquilo que Jesus dizia e aquilo que Jesus fazia na sua vida oculta, na sua vida pública, era uma antecipação do poder do seu mistério pascal. Anunciavam e preparavam aquilo que iria Jesus dar à Igreja quando tudo fosse realizado. Os mistérios da vida de Cristo são fundamentos daquilo que agora, por meio dos ministros da sua Igreja, Cristo dispensa nos sacramentos. Porque aquilo que era visível em nosso Salvador passou para os seus mistérios. Os sacramentos, eles são, usando uma imagem bíblica, forças que saem do corpo de Cristo. É o Cristo que está ainda vivo, é o Cristo que ainda se manifesta diante dos homens, a fonte daquilo que é comunicado nos sacramentos. Esses mesmos sacramentos, que estão relacionados ao Cristo, eles são ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. E também os sacramentos são as obras-primas de Deus
na nova e eterna aliança. E assim nós vemos uma dimensão trinitária dentro da estrutura dos sacramentos da igreja. Bom, graças ao Espírito Santo, que conduz à verdade plena segundo a promessa de Jesus em João 16,13, a igreja reconheceu pouco a pouco este tesouro recebido de Jesus e foi precisando a sua dispensação, assim como ela fez com o cânon das Sagradas Escrituras, com a doutrina da fé, como fiel dispensadora dos mistérios de Deus. Então nós não podemos pensar que as coisas caíram prontas do céu. Não é que Jesus, ao subir para junto do Pai, falou para os apóstolos: estou deixando com vocês aí 7 sacramentos, o conteúdo da profissão de fé, do credo, vai ser isso, e recitou lá o credo para eles, e falou: tenho aqui esse exemplar da Bíblia, com seus mais de 70 livros, é só copiar e passar adiante. Não caiu nada pronto do céu. É o Espírito Santo que foi dando assistência à igreja ao longo dos séculos, principalmente nos primeiros séculos. Existe uma concentração dessa organização da vida da igreja, que, através dessa ação do Espírito na igreja, é que se foi tomando conhecimento de que eram esses os sinais da graça, que comunicavam a graça que Jesus deixava, que eram aqueles os livros inspirados por Deus, que iriam compor o grande livro sagrado da Bíblia, que eram aqueles artigos que expressavam a verdade revelada por Deus em Cristo, que seriam depois o símbolo da fé, o credo. Então, é aos poucos que a igreja vai tomando esse conhecimento. Então, assim, ao longo dos séculos, a igreja foi discernindo que entre as suas celebrações litúrgicas existem 7 que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor. A respeito dos sacramentos, nós podemos dizer que eles são sacramentos da igreja num duplo sentido. Num primeiro sentido, os sacramentos são da igreja porque são por meio da igreja. E num segundo sentido, eles são da igreja porque eles são sacramentos para a igreja. Os sacramentos são por meio da igreja porque a igreja mesma é o sacramento da ação de Cristo operando no seu seio, graças à missão do Espírito Santo. E os sacramentos são sacramentos para a igreja porque esses sacramentos fazem a igreja. Com efeito, manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus Amor, uno em 3 pessoas. Formando com Cristo cabeça como que uma única pessoa mística, a igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal, que é organicamente estruturada. Pelo batismo e pela confirmação, o povo sacerdotal é capacitado a celebrar a liturgia. Mas, por outro lado, certos fiéis são revestidos de uma ordem sagrada, são instituídos em nome de Cristo para apacentar a igreja por meio da palavra e da graça de Deus. O ministério ordenado, ou o sacerdócio ministerial, ele está a serviço do sacerdócio batismal. Então, se na igreja existem sacerdotes, é porque Cristo quis, por um sacramento, o sacramento da ordem, que esses sacerdotes e o seu sacerdócio estivesse a serviço do sacerdócio comum dos fiéis, para que a vida dos fiéis fosse também um sacrifício agradável a Deus. Esse ministério ordenado, próprio dos sacerdotes ministeriais, ou dos bispos e presbíteros, garante que nos sacramentos é Cristo que age pelo Espírito Santo para a igreja. A missão de salvação confiada pelo Pai ao seu Filho encarnado é confiada aos apóstolos por Jesus e, por meio dos apóstolos, aos seus sucessores. Eles recebem o Espírito de Jesus para agir em seu nome e em sua pessoa. Assim, o ministro ordenado,
ele é o elo sacramental que liga a ação litúrgica àquilo que disseram e fizeram os apóstolos, e por meio destes, aquilo que disse e fez o Cristo, que é a fonte e fundamento dos sacramentos. Os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem conferem, além da graça própria de cada um desses sacramentos, um caráter sacramental ou um selo pelo qual o cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da igreja segundo estados e funções diversas. Essa configuração com Cristo e com a igreja, que é realizada pelo Espírito Santo, ela é indelével, ela permanece para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação ao culto divino e ao serviço da igreja. Por isso, estes sacramentos, eles não são apenas uma graça para a pessoa, mas são sacramentos que investem a pessoa de uma missão, de um serviço dentro da comunidade sacerdotal. Então, todos os que são selados pelo Espírito Santo no batismo, na confirmação e na ordem, cada um segundo o seu estado, segundo a sua vocação, devem prestar um serviço sacerdotal a Cristo, ao Pai, à Igreja, oferecendo a sua vida em sacrifício pelo Senhor, ou como participação no sacrifício do Senhor. Mas, além disso, por ser um selo indelével, um selo que não pode ser retirado, também esses sacramentos eles nunca podem ser reiterados. Ou seja, eles acontecem de uma vez por todas na vida de um cristão. Isso é importante nós considerarmos porque nós não temos 2 batismos, nós não temos 2 crismas, nós não temos 2 sacramentos da ordem. Existe a ordem em 3 graus, né? O diaconato, o presbiterado e o episcopado, mas não 3 ordens, é uma ordem em 3 graus. Então, esses sacramentos, eles conferem esse selo indelével na vida do cristão. E é importante nós sabermos disso, porque vira e mexe aparece gente querendo batizar de novo, né? Se, batizei meu filho, mas o padrinho sumiu, será que eu posso batizar de novo? O padrinho sumiu porque, assim, saiu de perto da família, né? Posso batizar de novo? Não, o batismo foi feito, a graça, o sacramento foi realizado e aquela pessoa está selada por Deus. Então não tem um novo batismo. E isso acontece até mesmo no caso da mudança de pertença a comunidades cristãs. Por exemplo, se uma pessoa ela é batizada numa comunidade cristã, não católica, mas batizada validamente, porque naquela comunidade eles batizam segundo a fórmula, né? Batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com a intenção da igreja de conceder salvação àquela pessoa. Então, se ela resolve de um momento para outro passar a Igreja Católica, ela não vai ser batizada novamente, porque o batismo já foi feito, ela já foi selada pelo Espírito Santo. E gostaríamos também que fosse assim no sentido inverso também, né? Se você deixa a comunidade católica e vai passar a frequentar uma outra comunidade cristã, pertencer a uma outra igreja, e não fosse feito um outro batismo, porque o batismo é aquele primeiro. Infelizmente, não tem sido uma via de mão dupla, né? Infelizmente, ainda é preciso um diálogo maior para essa compreensão dos dois lados. Mas no fundo é isso, é um batismo só, é uma crisma só, é uma ordem só, com um único selo do Espírito para o serviço de Deus. Bom, hoje nós vimos esses 2 primeiros pontos, os sacramentos como sacramentos de Cristo e como sacramentos da Igreja. No próximo encontro nós falaremos dos sacramentos como sacramentos da fé, da salvação e da vida eterna.